Boa noite a todos. Que o amado Jesus nos oriente, abra as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente consiga acolher o ensinamento da noite, o ensinamento que nós vamos compartilhar aqui. E mais do que acolher, é que a gente efetivamente atenda esse convite, porque o Evangelho é isso. Se a gente não é capaz de começar a mudar, a gente precisa ver muito mais. Então, e mais do que aprender, que nós possamos praticá-lo. E o tema da noite, como o Gil já disse, é a lei de igualdade. A terceira parte das leis, é uma das leis morais, né? Então, é um tema que, se a gente for olhar apenas como olhar encarnado, a gente vai ter muitas questões a refletir, porque a gente olha para o lado e vê muita coisa, menos igualdade. Mas a gente precisa se desapegar desses conceitos e desses preconceitos que nós carregamos ao longo dessa nossa experiência aqui na Terra e justamente enxergar esse tema dentro da perspectiva que os Espíritos nos convidam. Porque essa é a jornada que a gente precisa trilhar para que esta lei de igualdade ela seja uma realidade na nossa vida enquanto encarnados, né? Bom, eu vou pedir, Gil, você vai passando? Eu sou um tanto quanto analógica, então, muitas funções. E aí Kardec começa, ele separa a lei de igualdade entre igualdade natural, igualdade das aptidões, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, igualdade entre homens e mulheres, né? São os grandes itens que embasam esse ensinamento. E ele começa falando da igualdade natural. A questão 803, ela é a primeira pergunta que Kardec faz sobre o assunto aos espíritos. E ele começa com muita objetividade. Perante Deus, são iguais todos os homens? E os espíritos respondem com a mesma objetividade. Sim, todos tendem para o mesmo fim. Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol luz para todos. E enunciais, assim, uma verdade maior e mais geral do que pensais. E aí eu marquei, sublinhei algumas questões, porque a lei de igualdade, ela tem por base essas grandes três igualdades, né, que fazem os espíritos afirmar de maneira tão categórica. Sim, todos têm o mesmo fim, ele fala da nossa destinação, nós vamos evoluir, né? Por mais difícil que seja aquele momento encarnatório que nós estejamos, nós vamos evoluir. Então, essa é uma informação que nos iguala. Todos nós vamos evoluir. Deus fez suas leis para todos, somos todos submetidos às leis de Deus. Isso nos iguala. E a questão 115, ela traz essa terceira questão que também nos iguala. Kardec pergunta, e aí é já no item Progressão dos Espíritos, também no Livro dos Espíritos, ele pergunta o seguinte: dos espíritos, uns serão sido criados bons e outros maus. E aí os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então, nós também fomos criados da mesma forma. Portanto, a lei da igualdade ela vai ter por base esses três grandes, não vou chamar de princípios, mas elementos que nos colocam no mesmo patamar. Fomos criados iguais, com a mesma destinação, e estamos submetidos à mesma lei. O que é que nos difere? Né? O que é que faz que Thalita seja Thalita, Gil seja Gil, Tati, Tati? O que é que faz com que nós façamos escolhas diferentes? Né? E aí é uma outra questão
Ele vai falar sobre o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas, e o que motiva essas escolhas. E, a partir daí, todo um processo que se desenrola para nos trazer de volta para o caminho do Cristo. Então, somos efetivamente iguais perante Deus, mas as nossas escolhas nos levam por caminhos distintos. E eu vou pedir a gente para passar o próximo slide. Bom, ele fala logo em seguida da desigualdade das aptidões, né? E aí é um outro ponto, porque nós podemos perguntar, assim, fomos criados simples e ignorantes, vamos estar submetidos às mesmas leis e vamos evoluir. Mas por que algumas pessoas desenvolvem essa ou aquela habilidade e outros não? Né? E aí Kardec ele vai falar sobre desigualdade das aptidões. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E aí os espíritos respondem: Deus criou todos os homens, Deus criou iguais todos os homens, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus das experiências alcançadas e da vontade com que obram. Vontade essa, que é o nosso livre-arbítrio. Bom, o que é esse livre-arbítrio, né? Que se fala o tempo todo. O Evangelho, lá na Lei de Liberdade, vai tratar, o Evangelho não, o Livro dos Espíritos, vai trazer algumas questões sobre o livre-arbítrio, mas, basicamente, o livre-arbítrio faz de nós construtores da nossa história. Nós fazemos as nossas escolhas, né? Nós fazemos diariamente escolhas sobre tudo, algumas conscientes, outras nem tanto, mas ainda assim fazemos essas escolhas. E não fazemos essas escolhas apenas enquanto encarnados, fazemos também na condição de desencarnados. Afinal de contas, a maioria das provas dos espíritos vem falar sobre isso. São escolhas nossas, né? Nós estamos aqui por necessidade e por escolha. E aí os espíritos vão falar lá também que não existe um arrastamento irresistível. Então, essa coisa de que eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim, é literatura. Não é vida real. Né? Muito bacana de ser lido, mas a gente precisa entender que se a gente não está disposto a mudar, nada vai mudar ao nosso redor. Porque a primeira mudança tem que começar na gente. Então, não existe arrastamento irresistível. E a gente precisa ter isso em mente na medida em que a gente faz as escolhas e diz assim, eu não tive opção. Será que a gente não teve opção? Né? Será que a gente fez a escolha porque a gente acreditou que era o melhor ou porque nos era conveniente? Isso vai fazer toda a diferença, porque fala de algo sobre motivação. Quando os espíritos falam sobre como nós seremos responsabilizados pelas nossas atitudes, a maioria das respostas tem motivação. Ele vai perguntar, você fez isso por quê? Por conta do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo? A gente pode fazer uma escolha ruim. Pode. Pode fazer uma escolha ruim achando que está fazendo uma boa escolha. Mas a gente precisa refletir internamente se isso é efetivamente uma escolha consciente, né, de que nós estamos fazendo algo que acreditamos ser o certo, ou se é apenas um interesse dos nossos tantos vícios. E aí ele diz que uns vão se aperfeiçoar mais rapidamente do que outros. Obviamente, por conta do tempo, né? Esses espíritos estão aqui há mais ou menos tempo. Kardec, os espíritos falam isso a Kardec. O que é que nos diferencia? Né? A soma das nossas experiências. Espíritos que estão há mais ou menos tempo, que caminharam mais ou menos, e isso vai nos colocar em verdadeiras desigualdades, porque é essa desigualdade que é real, que é a desigualdade do nosso merecimento. E os espíritos vão falar um pouco mais disso na frente.
Na questão 121, que também é progressão dos espíritos, eles perguntam o seguinte: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal, já que foram todos criados simples e ignorantes? E aí os espíritos voltam ao livre-arbítrio. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes. Isso é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. E por vontade própria, precisarão fazer o caminho contrário. Todos nós precisaremos fazer essa jornada dentro do ensinamento do Cristo. Essa é uma... Isso é algo que nos iguala. Né? Com mais sofrimento, com menos sofrimento, com mais percalços, com menos percalços, todos nós vamos precisar fazer essa jornada. Então, eu vou pedir a Gil para passar, e aí ele vai para um outro tipo de desigualdade, não mais das aptidões, mas as desigualdades sociais. E quando a gente fala de desigualdade social, é inevitável de pensarmos e refletirmos sobre a nossa condição aqui na Terra. Sobre a nossa e a dos nossos, todos os irmãos que aqui compartilham este mesmo planeta. E aí Kardec pergunta: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E os espíritos são muito claros: não, é obra do homem e não de Deus. Deus não nos criou para sofrermos e vivermos essas experiências dolorosas. Nós escolhemos fazer essa jornada. E aí Kardec vai fazer uma segunda pergunta, mas que a primeira já responderia, né? Fica subentendido. Se não é obra de Deus, não pode ser perene. Algum dia essa desigualdade desaparecerá, eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Olha aí a desigualdade do merecimento. Essa é a real. Essa é aquela que nos diferencia uns dos outros, efetivamente. Porque é aquela que nos impulsiona a fazer as nossas escolhas e estarmos neste ou naquele patamar evolutivo. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. Não temos bons espíritos entre os ricos e não temos maus espíritos entre os pobres. Temos bons e maus em todos os lugares. E considerando a nossa condição evolutiva, muito provavelmente, né, temos muitos de nós em todos os lugares, cheios de vícios, cheios de desejos equivocados, cheios de necessidades que não são equilibradas, condizentes com a doutrina do mestre. Então, a gente precisa ter muito isso claro na nossa mente. Dinheiro, poder, tudo que é do homem, tudo que é material, tudo que é perecível, tudo que acaba com o desencarne, ele não é do espírito, porque se o fosse, não acabaria. Então, a gente precisa ter isso muito claro em mente, porque a gente, às vezes, passa uma encarnação inteira correndo atrás de algo que nós não vamos levar. Ah, Thalita, mas não é bacana a gente aspirar uma vida mais confortável e melhor? É muito bom, é válido, os espíritos vão falar sobre isso. Mas tudo é preciso que haja comedimento. Temperança. A gente está numa época em que está faltando temperança às pessoas, às atitudes. E a gente precisa refletir muito seriamente sobre isso. E aqueles que abusam dessa superioridade vão responder. Não tenhamos dúvidas. Nós respondemos por ação, por omissão, por negligência. Não há essa coisa. O que é que vai nos garantir uma melhor avaliação da misericórdia divina? A nossa motivação. Então, a gente precisa ter muito claro isso na cabeça. E Kardec continua, na verdade, eu trouxe aí um trecho do Consolador, que é um livro psicografado por Emmanuel, através de Chico. E no item 55 ele diz assim: a desigualdade verificada entre as classes sociais do universo dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir?
E aí, Emmanuel vem com uma informação. A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Nós não estamos vivenciando aquela ou aquela outra experiência à toa. Neste caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova de quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica, cessada a doença, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Nós vivenciamos essas experiências porque nós estamos em tratamento, né? Estar em tratamento significa estar em um processo de adoecimento. E a gente precisa ter claro isso, né? Que nós precisamos fazer esse processo de transformação. Não nascemos, até nascemos, né? Dessa daquela maneira, mas não podemos permanecer assim. Porque isso só vai nos levar a mais dor, a mais sofrimento, a mais desigualdade. E lá na frente ele vai falar sobre a responsabilidade da sociedade, porque temos as nossas responsabilidades individuais e as coletivas. E aí ele trata de... É inevitável falar de igualdade e não falar sobre riqueza, né? Quando a gente pensa em igualdade e desigualdade, a gente sempre associa a um poder aquisitivo, à condição material. E Kardec, ele pergunta na questão 808 o seguinte: a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Ele pergunta: ricos e pobres são assim porque uns se dedicaram mais e outros menos? Aí os espíritos respondem: sim e não. Da velhacaria e do roubo, o que tem a dizer? Ou nós imaginamos que todo mundo que ascende socialmente, materialmente falando, o faz dentro de princípios cristãos. Mas na frente do Espírito vão falar para a gente das tentações que a riqueza nos traz. E aí é muito claro. Ascender socialmente, ótimo, fantástico, desde que dentro de princípios cristãos. Na questão A, ele diz: mas e a riqueza que é herdada? Essa não é fruto de más paixões, Kardec afirma. E os espíritos respondem com uma pergunta: que sabes a respeito disso? Buscaste a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação, de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acredita-se a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo do que o dos homens. Quantas histórias nós já não ouvimos por conta de herança? Quantas histórias? Ainda que aquele dinheiro tenha sido adquirido de maneira correta, ainda que aquele dinheiro tenha sido dado a ele um bom uso, se nós, para termos acesso a esse dinheiro, nos comportamos dessa maneira, continua sendo um problema. Olha a motivação. Para que a gente quer dinheiro? Alguém já se perguntou aqui se amanhã acordasse obscenamente rico, qual a primeira coisa que nós desejaríamos saber? Essa coisa é compatível com a doutrina do Cristo? Se não for, é melhor que isso não aconteça. Então, a gente precisa refletir qual é o papel que nós damos ao dinheiro e em que lugar ele está em nossas vidas. E é isso que os Espíritos vêm nos alertar. Bom, o próximo, ele continua falando sobre desigualdade das riquezas, e aí eu fui para a questão 884, Lei, Justiça, Amor e Caridade. E Kardec pergunta: qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outro. Porque às vezes a gente se faz de besta, né?
Às vezes a gente finge que o dinheiro que veio para a nossa mão veio de maneira correta, porque não é interessante, né? Então a gente não se preocupa se a gente enganou, se a gente mentiu, se a gente contou uma meia-verdade, né? Se a gente se colocou numa situação é, de merecer aquele retorno ou se ele foi adquirido de maneira completamente equivocada. E para que a gente não tenha dúvida do que é um dinheiro honesto e do que não é um dinheiro honesto, os Espíritos nos dizem: propriedade legítima só é aquela que foi adquirida sem prejuízo de outro. Se aquilo que veio para nossa mão é resultado de prejuízo para alguém, moral, financeiro, né, qualquer que seja, não é uma propriedade legítima. Vamos responder por ela. Vamos responder por essa escolha e por essa ação. E aí, voltando para a desigualdade das riquezas, na questão 811, Kardec diz, bom, então, a solução para os nossos problemas é que todo mundo esteja no mesmo patamar de igualdade de riqueza. Ele pergunta, será possível, já teria existido a igualdade absoluta das riquezas? Os espíritos dizem, não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Dinheiro é material, é o que a gente não leva quando a gente desencarna. E os espíritos, de maneira muito sutil, estão dizendo assim, olha, vocês estão correndo atrás do próprio rabo, porque não é isso, não é esse tipo de igualdade que se aspira ou que se deve aspirar, que se deseja ou que se deve desejar. Não é para isso que nós estamos aqui. É uma questão prática, precisa ser cuidada, e aqui eu não estou dizendo que não se deve trabalhar de maneira digna, né? Adquirir seus bens, ter conforto, segurança, não estou dizendo isso. Eu estou falando de excessos, eu estou falando de motivações. E os espíritos são muito claros quando eles afirmam isso. Então, imaginemos aqui que muito dinheiro foi dado ao neto e o neto resolve distribuir esse dinheiro de maneira igualitária para todos nós que estamos aqui. Vou dar uma quantia, sei lá, 10 milhões para cada um, é o que a minha imaginação consegue pensar no momento. Daqui a 6 meses, como nós estaremos? Ivan estará com 20 milhões, Robson com 5, eu provavelmente estarei com menos ainda, porque nós somos diferentes. Nós faremos escolhas diferentes. Nós tratamos e lidamos com o dinheiro de maneira diferente. E nós estamos buscando uma igualdade que não é possível. E que nem é o interessante, porque se deixa tudo isso aqui. Porque isso é algo que não se leva. Porque quando a gente desencarna, não nos vai ser questionado quanto se guardou ou quanto se conquistou, mas o que se fez com isso. E a gente precisa ter muito isso claro em mente. Então, eles já dizem, não, e nem é possível. E, nas minhas palavras, isso nem é preocupação nossa. Dinheiro é problema de vocês. Né? E a gente precisa ter isso claro. E aí, ele continua, eu peguei um item com 56, que fala mais especificamente sobre essa questão de desigualdade das riquezas. Pode admitir, é do mesmo Consolador, tá, gente? Uma pergunta feita ao Emmanuel. Pode admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará de espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está em seu íntimo. É naquilo que a gente pode levar, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. É o nosso merecimento, é a desigualdade do merecimento. Nessa questão, existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são da conquista da sabedoria, do amor, através da vida pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. A busca é outra. Sabedoria e amor, que se reveste na prática da caridade.
dinheiro só é fantástico se a gente puder fazer bom uso dele. Se não puder fazer bom uso dele, é melhor a gente nem desejar, porque vai nos complicar ainda mais a encarnação. Mas vamos seguindo. Na questão 813, ele pergunta: há pessoas que por sua culpa caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Sim, caberá. Olha o que os espíritos respondem. Certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral de seus membros? Quase sempre a má educação que lhes falseia o critério em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. O que é que a gente, enquanto sociedade, está valorizando? E aí, o que a gente valoriza? O que nos pesa na hora da gente fazer a nossa escolha? Se a gente não é capaz de, através do nosso exemplo, do nosso ensinamento, auxiliar o nosso próximo, porque este é um propósito nosso aqui. A caminhada, a evolução, ela é individual, mas a jornada é coletiva, senão nós não estaríamos aqui em grupo. Se a gente não é capaz de ajudar quem está do nosso lado, se a gente não é capaz de auxiliar, é uma forma equivocada de entender o Evangelho. Isso é claro. É por isso que responsabilidade social também existe. E responsabilidade social não é abstrata não, viu, gente? A gente pensa, responsabilidade social. Quem é a sociedade? Somos nós. Nós, individualmente, fazemos essa sociedade. Aquilo que a gente corrobora, aquilo que a gente valida, aquilo que a gente exige dos nossos, aquilo que a gente pratica. Nós somos essa sociedade, portanto, não se trata de um conceito abstrato. E aí eu fiz só uma referência à questão de 685 também do Livro dos Espíritos, que fala da lei de trabalho, só para a gente entender essa questão de sociedade. Ele pergunta sobre um homem na velhice que não pode trabalhar e que não tem família. Como fica esse homem? Os espíritos dizem, a sociedade tem responsabilidade com ele. A gente não pode deixar as pessoas a Deus dará. É responsabilidade social das nossas leis também. Quando a gente escolhe alguém para nos representar, a gente tem que pensar o que é que aquela pessoa defende. Porque esta é uma maneira da gente externar a nossa responsabilidade. Ele está preocupado com as pessoas idosas que não têm família, que precisam da sua subsistência. Ele está preocupado com as pessoas que são deficientes e que precisam da sua subsistência. Ele está preocupado com os mais fracos. Isso é também responsabilidade social. E a gente precisa estar muito alerta para essas escolhas, porque a gente às vezes diz assim, mas mais nada. É escolha. Minha, sua, de todos nós. Isso precisa estar muito claro na nossa cabeça. E aí Kardec continua, 814, provas de riqueza e de miséria. Eu acho essa parte muito interessante, porque ele fala do dinheiro, e falar de dinheiro é sempre muito desafiador. Porque desafiador é melhor do que difícil, né? Então é desafiador. 814, por que Deus concedeu a uns riquezas de poder e a outros miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos. Portanto, essa conversa dizer que na próxima não quer mais vir assim, é conversa. A gente escolheu, tá? Muito provavelmente porque a gente não se sentia em condições de viver outra realidade que não essa que a gente vive. Então, essa coisa eu vi muito. Inclusive, eu falei também, mas... né? Na próxima não quero mais quer assim. Só não quer se mudar, né? E mudar exige todo esse esforço e essa movimentação aqui interior. Tá? E aí ele continua, essas provas foram escolhidas pelos espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. E ele ainda nos alerta, vocês escolhem aquilo que vocês não podem fazer, ou que vocês fazem muito mal. É um pobre murmurante, é um rico avarento. Muito claramente ele diz isso. Então a gente escolhe e ainda não é capaz de fazer aquilo que a gente escolheu. E a gente precisa estar atento para isso. É fácil? Não. Não é fácil, ele vai dizer mais na frente o quão sedutor pode ser. Na questão 815, ele diz, qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? São tanto uma quanto outra. A miséria provoca queixas contra a providência e a riqueza incita os excessos. Mas vamos ter calma, né? Mais na frente, aí eu vou pedir a Gil para passar aqui o próximo slide.
ele vai nos dizer assim, penas e gozos terrestres. Porque favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido. Isso significa um favor aos olhos do que apenas tem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. Se não fosse, Jesus não teria dito que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aqui não há problema com riqueza. A gente precisa ter isso muito claro em mente. Não estou aqui pregando, vendam tudo e vamos... Não é isso. Não é isso. Nós estamos falando das escolhas que nós fazemos com o dinheiro. É essa a questão, o que nos motiva, com o que nós estamos dispostos a oferecer para conquistá-lo. Depois que a gente conquista, o que é que a gente faz com ele? A gente dá um bom encaminhamento, faz um bom uso? Ou a gente acumula, guarda debaixo do colchão, multiplica, fica cada vez mais rico e não tem nenhum constrangimento em ver o nosso irmão ao lado sem ter sequer o que comer? E aí a gente precisa ter em mente, que a gente já falou muito aqui, sobre as nossas necessidades, o que é necessário para a minha vida confortável e aquilo que amacia o meu ego, né? O que é necessário e o que é supérfluo. E a gente precisa ter muito isso claro. E por que ele diz isso? É muito simples. Quando se tem muito dinheiro, a extensão do dano que a gente pode causar com esse dinheiro é muito maior do que quando a gente não tem. Você imagine uma pessoa que é dona de uma grande empresa e que utiliza desse dinheiro para escravizar os seus funcionários, para ficar ainda mais rico. Quantas famílias, quantos espíritos não estão submetidos ao uso equivocado desse dinheiro? E não tenhamos dúvidas, vamos ter que responder. Não as pessoas individualmente, mas as leis de Deus. Nós vamos ter que reparar isso, né? Então, quando ele fala que a prova da riqueza é mais perigosa, é porque o efeito que ela tem é muito mais sério, ele pode ser muito maior e é muito mais sedutor, né? Aquela história que todo mundo com 10 milhões amanhã na conta, você vai para onde? Você vai fazer o quê? Com quem? Quais desejos você vai alimentar? Né? Quando você se vê no poder, em condição de falar que quer isso ou quer aquilo, e aquilo de maneira muito tranquila se materializa na sua frente, o que você faz com isso? Então, por isso que ele diz que a prova da riqueza ela é muito perigosa. E aí, mais para frente, ele vai perguntar assim, mas os ricos, eles não têm mais condição de fazer também mais o bem? E os espíritos respondem, o problema é que nem sempre o fazem. E feliz aquele que consegue entender que o dinheiro é um instrumento que tem que ser utilizado para caridade. E não é apenas a caridade do simplesmente doar, porque a gente já ouviu aqui, né? Como doar. Se a minha mão esquerda está batendo palmas porque eu estou doando com a direita, né? Então, é preciso que a gente reflita sobre essas coisas, né? Não é bacana, conquistou, alcançou um desenvolvimento econômico legal, faz o que com isso? Vai deixar para a briga dos herdeiros, irmão brigando com irmão levantando faca com irmão e outras tantas coisas que a gente vê ao longo da história. E o problema é o dinheiro? Não. O dinheiro não faz nada com ninguém. Quem faz são as pessoas. Dinheiro, se você pegar aqui 10 milhões e distribuir nessa mesa e sair todo mundo, ninguém mexer nele, ele vai passar a eternidade aqui. A menos que algum vento entre, a menos que alguém entre, ele não vai fazer nada com ninguém. Somos nós que fazemos com ele e com as pessoas. E a gente precisa ter muito isso claro na hora das nossas escolhas. Bom, e aí, igualdade dos direitos de homem e mulher. 1857 foi quando o Livro dos Espíritos foi lançado. Por que eu estou falando sobre isso? Porque talvez a gente encontre aqui expressões que, à primeira vista, não nos seja tão clara.
E a mulher, deste século, precisa ler e enxergar o livro dos Espíritos com esse olhar aberto. A mulher só não, tá, gente? Os homens, homens e mulheres, nós todos, né, para que a gente não incorra em equívocos de interpretação e continuemos aí a massificar comportamentos completamente equivocados. E aí Kardec vai falar sobre igualdade numa sociedade patriarcal, machista, com poucos direitos. Ao longo da história, a gente sabe que a mulher ela foi objetificada, ela foi utilizada como meio de troca, ela foi um bem. Para algumas criaturas, ainda enxerga o outro ser humano como um bem, como posse, como propriedade. E a gente precisa ter em mente quando ele fez essas perguntas e quando os espíritos responderam essas questões. E aí Kardec pergunta: são iguais perante Deus o homem e a mulher que têm os mesmos direitos? E é muito legal que eles respondem com uma resposta, com uma pergunta. Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Olha lá aquilo que nos iguala. Criados simples, ignorantes, submetidos às mesmas leis e com a mesma destinação. E livre-arbítrio, tá? Todos. Ai, Thalita, mas existem pessoas que estão por conta de situações de doença, com livre-arbítrio todo necessário para a existência e experiência delas. Mas todos nós somos. Ele falou sobre essas escolhas. Aquilo que a gente vivencia aqui são escolhas nossas. Então, a gente precisa ter isso muito claro, tá? Para não entrarmos num papel de vitimização. Não somos vítimas, somos atores da nossa existência. A gente precisa tomar essa rédea e caminhar. E aí ele continua. A questão 200 eu trouxe porque eu acho que é importante a gente clarear isso. Tem sexo dos espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E aí, na 201, ele complementa. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Dá certo. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E por que a gente pode encarnar num corpo de um homem e encarnar num corpo de uma mulher? Nós precisamos desenvolver os nossos potenciais. Todos eles. Nós precisamos dessa existência. Eu, às vezes, me pergunto por que uma mulher nasceu mulher na Idade Média, quando se queimava mulheres porque sabia fazer aquela outra infusão para curar alguém. Né? Por que nasceu? Aleatório? Claro que não. Então, as nossas experiências exigem que nós estejamos aqui tal qual nós nos apresentamos. Agora, o que é que cabe a cada um de nós? Não fazer disso um problema. Fazer disso uma solução. Porque os espíritos vão nos dizer mais na frente o que é que eles esperam da gente com essa diferença. Por que não nasceu todo mundo homem? Por que não nasceu todo mundo mulher? Eles vão nos dizer o que eles esperam, o que eles aguardam, né? Qual a expectativa para essa nossa existência. E eu vou pedir a Ju para passar o próximo. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, é porque eu acrescentei alguns slides e eu estou sentindo o Gil também ansioso. Mas a gente vai chegar lá. Bom, na questão 818, ele diz: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado de instituições sociais. Jesus, em momento algum, disse que um era mais importante, mais bonito, mais feio ou mais inteligente que o outro. Fomos nós que estabelecemos isso. São as nossas instituições. E aí ele diz: é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Por que eu marquei isso? Porque abuso da força sobre a fraqueza dentro de uma perspectiva biológica. Não tem aqui uma conotação de melhor ou pior. Até porque nem sempre é a força que supera o obstáculo, é a resiliência. É a capacidade de permanecer ali. Não é a explosão.
Então, a gente precisa ter cuidado quando faz a leitura do texto, e ele nos diz força e fraqueza. Biologicamente, as mulheres, a nossa condição orgânica, se Gil me der um empurrão, e eu der um empurrão em Gil, obviamente, o resultado desse empurrão não vai ser o mesmo. E isso não é demérito. Isso não é mérito de Gil, isso não é demérito meu. E se fosse o contrário, ainda assim não seria mérito nem demérito. A gente não pode perceber a diferença como fraqueza. A diferença, ela existe para que a gente possa se complementar, para que a gente possa auxiliar um ao outro nessa jornada. Então, não é mais nem menos, tá? E é nesse sentido que os espíritos falam abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. É a nossa condição. Criaturas moralmente pouco adiantadas, que ainda acreditamos que força é mérito e fraqueza é demérito. Ainda acreditamos que quem é mais alto, quem é mais forte, ainda temos uma sociedade preconceituosa em diversos aspectos, racista, homofóbica, sexista, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, principalmente naquilo que a gente diz ser contra, mas que na prática a gente faz de outra forma. Ah, eu não sou racista, mas qual é a minha vivência? Qual é a minha experiência de vida? Fala muito mais do que aquilo que eu falo. E a gente precisa estar com isso muito claro em mente, porque às vezes é muito fácil defender um discurso que a gente não pratica. É muito fácil. É muito fácil você dizer que não é machista, mas que mulher no volante é perigo constante, mas que mulher tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que o homem tem que fazer isso, que o homem não chora, que o homem não sei o quê. A gente está o tempo todo reproduzindo discursos, e os espíritos vão falar daqui a pouquinho que o papel da mulher nisso é fundamental enquanto formadora dessas criaturas, né? Mães, como nós estamos orientando os nossos filhos? Quem são essas pessoas que nós estamos ajudando a formar? São pessoas que estão cheias dos nossos preconceitos, né? A gente precisa ter isso claro. Vamos para o próximo, Gil. Igualdade dos direitos do homem e da mulher continua na questão de 119. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? E aí os espíritos respondem. Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves, a ambos o dever de se ajudarem mutuamente, suportarem as provas de uma vida cheia de amargura. E aí, trabalhos rudes, trabalhos fortes, trabalhos leves, no século XXI, muito subjetivo, né? Entendemos que isso foi dito lá em 1857. Provavelmente arar uma terra naquela época era muito complicado. Hoje, existem máquinas. Nós desenvolvemos, e que bom que nós desenvolvemos. Então, quando a gente faz essa leitura, a gente precisa ter essa medida. Tá? A gente precisa entender que esse trabalho rude e esse trabalho leve está relacionado a um momento histórico. E também quem é esse trabalho rude e esse trabalho leve? Trabalho rude é o quê? O que é trabalho leve? A gente precisa refletir sobre isso e trazer para a nossa realidade, porque se a gente não é capaz de trazer os ensinamentos de Cristo para a nossa vivência, a gente não vai conseguir viver os ensinamentos de Cristo. A gente não vai conseguir enxergar outras realidades. Então, eu gosto de falar sobre isso porque ler esse texto exigiu de mim essa capacidade de enxergar com um olhar menos crítico, menos preconceituoso, menos cheio das informações da mulher que eu sou hoje. Porque nós somos resultado também de tudo que nós aprendemos, né? E aí é preciso a gente ter esse cuidado na hora de fazer a leitura. Mas o que é mais importante sobre esse texto do ensinamento dos Espíritos? O dever de se ajudarem mutuamente. A diferença serve para isso. O que Ivan sabe fazer, Ivan faz. O que Thalita sabe fazer, Thalita faz. E assim nós caminhamos de maneira fraterna. Este é o propósito. E de preferência nesse processo que Ivan possa me ensinar, que eu possa ensinar Ivan, para que nós todos nos tornemos autônomos. E possamos ajudar outras pessoas. É para isso que serve a diferença, não para nos afastar.
meninas de um lado, meninos do outro. Não, as diferenças servem para nos aproximar, porque aquilo que um faz, o outro não faz. E que bom que é assim, né? E que bom que nós tenhamos a oportunidade de aprender aquilo que nós não sabemos. E aí ele continua na questão 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem? Olha lá de novo a pergunta. E Kardec é insistente. Eu acho que ele está querendo dizer assim, olha, vocês precisam deixar isso claro. 1857. Imagine o que as mulheres não enfrentavam naquela época. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizar. Ai daquele que utilizem do seu bem, e quando eu falo do bem, estou falando do dinheiro, estou falando da sua aptidão, da sua habilidade para subjugar o outro, seja ela qual for. Pode ser a força física? Pode, mas pode ser aqui, ó. Quantas pessoas não subjugam o outro através da capacidade de oratória, de convencimento? Então, é qualquer habilidade que nós tenhamos, nós precisamos fazer bom uso delas. E fazer bom uso das nossas habilidades é não prejudicar ao outro, é dar ao outro aquilo que a gente gostaria de receber. Isso é um princípio básico. Eu acho que ele é tão simples, porque a gente precisa, literalmente, do óbvio para, a partir daí, conseguir iniciar a jornada, né? E aí ele continua. Próximo, por favor, Gil. 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as referidas ao homem? Olha o que os espíritos dizem. Sim, maior até. É ela que lhe dá as primeiras noções da vida. O que eles estão falando aqui, gente? Gestar. Nós estamos falando da capacidade biológica de uma mulher de formar um outro ser. E aí, eu estou falando de capacidade biológica, porque aqui não está nenhum mérito ou demérito àquelas que não querem. Perceba, é uma habilidade. Assim como a força do homem, a mulher tem a capacidade de engravidar e de gerar um outro ser. Mas ela é biologicamente compatível com isso. Todas as outras questões que envolvem a escolha da maternidade não é objeto da nossa discussão aqui hoje. E por isso que eu faço questão de trazer. Mas aquelas que escolhem, né? O que elas fazem? Quais orientações nós damos aos nossos filhos? Nós combatemos o machismo, as formas de desigualdade, mas o que nós ensinamos ao nosso filho é compatível com isso? A nossa vivência diária é compatível com a nossa orientação verbal? E os espíritos nos alertam para essa preocupação. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Portanto, mães, vamos aproveitar, mães, eu também, vamos aproveitar essa oportunidade de maneira a contribuir para a formação daquele ser. Né? Não vamos estar alimentando tendências que não são cristãs. Não vamos propagar preconceitos novos. A gente precisa ter cuidado com isso. 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereis que vos fizeste. E aí, Kardec continua. Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Olha a resposta dos espíritos. Dos direitos, sim. Das funções, não. Precisa que cada um esteja no lugar que lhe compete, ocupe do exterior o homem, do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. 1857. Emancipação da mulher. Provavelmente foi um texto considerado, né, revolucionário. Mas ele continua. Sua escravização marcha a par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença entre eles devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. O que ele quer dizer com funções não?
as mulheres engravidam. Seria justo não termos direito à licença maternidade? É um princípio da democracia, tratar os direitos diferentes na medida das suas diferenças. Por que eu preciso ter acessibilidade? Porque tem pessoas que não conseguem andar e é direito delas se locomoverem. Então, não é tratar todo mundo igual, não, gente. As leis não podem tratar todo mundo igual porque nós somos diferentes. E as leis precisam estar atentas e aptas a isso. E os espíritos falavam isso em 1857. E a gente hoje tem dificuldade de entender. Próximo. Não me diga que não está. Ai, Gil, sério. Bom, vamos lá então. Um último slide que não entrou aqui, mas é só para a gente finalizar. Bom, as diferenças biológicas, elas existem por uma razão. Já está mais do que claro que essas razões elas estão relacionadas à necessidade de nós vivermos de maneira fraterna, auxiliando uns aos outros, né? As diferenças, desigualdades sociais, elas existem, são fruto das nossas incapacidades, dos nossos vícios, dos nossos equívocos, das nossas más escolhas. E o propósito da lei divina é que a gente consiga pegar tudo isso que a gente vive aqui e transformar num ambiente que seja fraterno para todo mundo. É esta relação que a gente precisa conquistar com a gente e com o outro, né? Ter em mente que as nossas desigualdades precisam ser complementares. Elas precisam nos fazer avançar, não estacionar. E é nesse sentido que a lei de igualdade ela vem nos alertar, e aí para todo e qualquer tipo de desigualdade. Não apenas a entre homem e mulher, mas a questão do racismo, a questão da homofobia, que a gente tenha um pensamento cristão sobre as coisas. Porque mais do que o nosso discurso, é a nossa prática. E a nossa prática está muito equivocada, porque tem muita gente sofrendo e morrendo por conta de decisões equivocadas. Tá? Então, que a gente, mais do que discutir, refletir, a gente consiga vivenciar essa lei de igualdade que os Espíritos nos propõem, que o amado Jesus nos oriente, nos guie, e que a gente esteja com os nossos corações, os nossos ouvidos e as nossas mentes aptas a receberem os bons conselhos para fazermos melhores escolhas. Boa noite.